Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 93, dia 27 de outubro de 2023. O custo de ser discípulo. Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, 25 e 35. Aprendemos, em primeiro lugar, com esta passagem, que os verdadeiros cristãos devem estar prontos, se necessário, a desistir de tudo por amor a Cristo. Esta é uma lição que é ensinada em uma linguagem muito notável. Nosso Senhor diz: Se alguém vem a mim e não deixar seu pai e sua mãe, sua esposa e filhos, seus irmãos e irmãs, sim, até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esta expressão, sem dúvida, deve ser interpretada com alguma qualificação. Nunca devemos explicar qualquer texto das Escrituras de maneira que contradiga outro. Nosso Senhor não quis que entendêssemos que é dever dos cristãos aborrecer seus parentes. Isso teria sido contradizer o quinto mandamento. Ele apenas quis dizer que aqueles que o seguem devem amá-lo com um amor mais profundo até do que seus parentes mais próximos e queridos, ou suas próprias vidas. Ele não quis dizer que é uma parte essencial do cristianismo brigar com nossos parentes e amigos, mas ele quis dizer que se as reivindicações de nossos parentes e as reivindicações de Cristo entrarem em conflito, então as reivindicações dos parentes devem ceder. Devemos escolher antes desagradar aqueles que mais amamos na terra do que desagradar aquele que morreu por nós na cruz. A exigência que nosso Senhor faz aqui é particularmente rigorosa e profunda, mas é sábia e necessária. A experiência mostra, tanto na igreja, em casa, quanto no campo missionário no exterior, que os maiores inimigos da alma de um homem, às vezes, são os de sua própria casa. Às vezes acontece que o maior obstáculo no caminho de uma consciência desperta é a oposição de parentes e amigos. Pais ímpios não suportam ver seus filhos assumindo novas visões da religião. Mães mundanas ficam aborrecidas ao ver suas filhas não querendo entrar nas alegrias do mundo. Uma colisão de opinião ocorre com frequência assim que a graça salvadora entra em uma família. E então chega o momento em que o verdadeiro cristão deve se lembrar do espírito das palavras de nosso Senhor nesta passagem. Ele deve estar disposto a ofender sua família em vez de ofender a Cristo? O cumprimento do dever em tais casos é sem dúvida muito doloroso. É uma cruz pesada,
discordar daqueles que amamos, e principalmente sobre as coisas espirituais. Mas se esta cruz for colocada sobre nós, então devemos lembrar que firmeza e decisão são verdadeira bondade. Nunca pode ser amor verdadeiro aos parentes fazer o mal para agradá-los. E o melhor de tudo, firmeza é acompanhada de gentileza e consistência. No longo prazo da vida, muitas vezes traz sua própria recompensa. Milhares de cristãos vão abençoar a Deus no último dia que eles tiverem parentes e amigos que escolheram desagradá-los em vez de Cristo. Essa mesma firmeza foi a primeira coisa que os fez pensar seriamente e levou finalmente à conversão de suas almas. Aprendemos em segundo lugar, com esta passagem, que aqueles que estão pensando em seguir a Cristo devem ser advertidos a contar o custo. Esta é uma lição destinada às multidões que seguirem nosso Senhor sem pensamento e consideração, e foi reforçada por exemplos extraídos da construção e da guerra. É uma lição que será considerada útil em todas as épocas da igreja. Custa algo ser um verdadeiro cristão, que isso nunca seja esquecido. Ser um mero cristão nominal é ir à igreja e um trabalho barato e fácil. Mas ouvir a voz de Cristo, seguir a Cristo, crer em Cristo e confessar a Cristo requer muita abnegação. Isso nos custará nossos pecados, nossa justiça própria, nossa facilidade e nosso mundanismo. Todos devem ser abandonados. Devemos lutar contra o inimigo que vem contra nós com 20.000 seguidores. Devemos construir uma torre em tempos difíceis. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que compreendamos isso completamente. Ele nos convida a contar o custo. Agora, por que nosso Senhor usou essa linguagem? Ele queria desencorajar os homens e mulheres de se tornarem seus discípulos? Ele quis fazer a porta da vida parecer mais estreita do que é? Não é difícil encontrar uma resposta para essas perguntas. Nosso Senhor falou como ele fez, para evitar que os homens o seguissem superficialmente e sem consideração, por mero sentimento carnal ou excitação temporária que em tempos de tentação cairia. Ele sabia que nada causa tanto dano à causa da verdadeira religião quanto o retrocesso, e que nada causa tanto retrocesso quanto recrutar discípulos sem deixá-los saber o custo do que eles tomam em mãos. Jesus não desejava aumentar o número de seus seguidores, admitindo soldados que falariam na hora da necessidade. Por esta razão, ele levanta uma voz de advertência. Ele ordena a todos os que pensam em assumir o serviço com ele, que contém o custo de antes de começar. Bem seria para a igreja e para o mundo se os ministros de Cristo sempre se lembrassem da conduta de seu mestre nesta passagem. Muitas vezes, com demasiada frequência, as pessoas são construídas no auto-engano e encorajadas a pensar que são convertidas, quando na realidade elas não são convertidas. Os sentimentos devem ser fé, meras convicções devem ser graça. Essas coisas não deveriam ser assim. Por todos os meios, encorajemos os primeiros primórdios da religião em uma alma. Mas nunca deixemos as pessoas avançarem sem lhes dizer o que o verdadeiro cristianismo implica. Nunca nos deixe esconder deles a batalha e a labuta. Digamos a eles, venham conosco, mas digamos também, conte o custo. Aprendemos, por fim, com esta passagem, quão miserável é a condição dos apóstatas e apóstatas. Esta é uma lição que está intimamente ligada à anterior. A necessidade de contar o custo é reforçada por uma imagem das consequências de não fazê-lo. O homem que uma vez fez uma profissão de religião, mas depois voltou atrás, é como o sal que perdeu o sabor. Tal sal é comparativamente inútil.
não é adequado para a terra, nem para um monte de cinzas, mas os homens o expulsam. No entanto, o estado desse sal é um emblema vivo do estado de um apóstata. Não é de admirar que nosso Senhor tenha dito: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A verdade que nosso Senhor traz à tona neste lugar é muito dolorosa, mas muito útil e necessária para ser conhecida. Nenhum homem ou mulher, lembre-se, está em um estado tão perigoso quanto aquele que uma vez conheceu a verdade e professou amá-la, e depois se afastou de sua profissão e voltou para o mundo. Você não pode dizer a tal homem ou mulher nada que ele não saiba. Você não pode mostrar a eles nenhuma doutrina que eles não tenham ouvido. Eles não pecou por ignorância como muitos. Eles abandonou Cristo com os olhos abertos. Eles pecou contra um Deus conhecido e não um Deus desconhecido. Seu caso está quase desesperado. Todas as coisas são possíveis com Deus. No entanto, está escrito: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, se eles caírem, renová-los novamente para arrependimentos. Hebreus 6, 4, 6. Vamos ponderar bem sobre essas coisas. O assunto é aquele que não é suficientemente considerado. Nunca tenhamos medo de começar a servir a Cristo, mas vamos começar com seriedade, ponderação e com a devida consideração do passo que damos. E tendo uma vez começado, vamos orar por graça para que possamos perseverar e nunca cair. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tua graça, pelo teu amor e por tua justiça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.